No ano passado, entraram na entidade reguladora de saúde mais de 8.500 reclamações por erro médico, mais 5% do que no ano anterior e mais do dobro do registado há 5 anos. O que é que está a acontecer? É o que vamos tentar perceber com Pedro Meira e Cruz, que já nos visitou outras vezes. Ele é médico responsável por um serviço de segunda opinião clínica baseada em documentação facultada pelos próprios cidadãos. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Há cada vez mais erros médicos ou há mais denúncias? Eu penso que há cada vez mais o reconhecimento de que há acontecimentos que correspondem a esse conceito de erro médico. E gostava de lhe dizer que é muito importante que se modifique a ideia que se tem sobre o erro médico. A palavra médico tem sido o centro desta matéria, mas a verdade é que hoje o médico não tem uma atividade individual liberal como tinha no passado. Está num sistema e é esse sistema que tem que ser estudado, escalpelizado, monitorizado, para que se perceba nos diversos elos da cadeia do procedimento que finaliza habitualmente com a intervenção do médico individual, onde é que podem ter sucedido eventos que levaram àquilo que é a ideia do erro. O que é que pode ser considerado um erro médico? Erro médico, há diversos, digamos, erro médico é uma palavra, erro é um conceito que não deveria ser designado por erro médico, erro do sistema de saúde. Não é atribuído ao médico em particular, mas a uma situação que levou a que a resolução do problema de saúde não fosse feita da melhor forma. Basicamente é isso. É isso mesmo. É que, no fundo, aquilo que as pessoas sentem é que há qualquer coisa que não correu bem, quando lhe chamam erro médico, mas não sabem exatamente onde é que correu bem ou onde é que não correu bem, quem é que teve uma responsabilidade direta sobre esse não correr bem e, mais do que isso, parece que se mantém este espírito da caça às bruxas de querer individualizar e culpabilizar uma pessoa. É como no velho filme de Casablanca, não é? Prendam-se os suspeitos do costume. Não pode ser. Nós temos que encontrar mecanismos de monitorização, de análise dos processos, de tentar perceber porque é que em determinada situação que deveria ter corrido bem, algo não correu bem. Doutor, mas é o mesmo que negligência? Não é exatamente o mesmo que negligência, porque a negligência pressupõe que houve algo que deveria ter sido feito dentro dos padrões da boa prática e que pode ter sido descurado. Erro é uma palavra que engloba uma diversidade muito maior de fatores. A diversidade de fatores que levam àquilo que a população em geral, todos nós chamamos de erro, não só na medicina, mas em todas as áreas de atividade na sociedade, hoje é sistémico, é uma problemática sistémica, não é individualizada e há uma tendência negativa porque não permite que se monitorizem e que haja, até do ponto de vista político, um investimento nestas medidas de monitorização. E só dessa forma é que podem ser prevenidos e evitados os erros médicos? Bom, depende do que entendermos depois por monitorização. Por exemplo, no caso da Best Medical Opinion, que pretende implementar e tem vindo a implementar a segunda opinião médica, o importante é saber-se que quer antes, quer após um acontecimento, é possível ter uma ideia de diferentes opções que existem hoje. A medicina hoje não é única, nem há sábios exclusivos. Há uma diversidade de propostas, há uma informação muitíssimo diversificada, mas pouco crivada, e as pessoas individualmente são levadas, hoje mais do que antes, a encaminhar-se para instituições, para grandes grupos, onde a intervenção mais para o setor privado do que não para só o público. Privado e público, mas entidades. Ora, essas entidades diluem a responsabilidade. Essas entidades não têm mecanismos de controle e de monitorização. Algumas têm, mas são poucas. Isto deveria ser expandido e não deve ficar a ideia de que a segunda opinião médica é uma opinião de contraposição. Muitas vezes a opinião é concordante e apenas consegue explicar. Pode evitar esse erro médico? E pode evitar quando ela é emitida ou a análise é feita previamente, obviamente, porque pode dar indicações de um ou de outro caminho com maiores riscos
independentemente. É preciso ter noção que os riscos dos doentes não são iguais. Dependem não só da doença em si, mas da condição do doente, das circunstâncias que o envolvem. Doutor, e como é que o doente deve reagir sempre que se depara perante esta possibilidade de erro médico? Como deve reagir? Deve, primeiro que tudo, questionar a instituição, ou, enfim, quem ele entende que é o seu interlocutor direto, seja ele individual, seja ele, como digo, uma entidade. E depois fornecer esses elementos a quem tenha possibilidade, capacidade, peritos, que possam debruçar-se com distanciamento, que é o caso da Best Medical Opinion, com, diria, frieza sobre a documentação que é fornecida e tentar gizar uma análise que lhe permita. Mas isso não repara um erro que já tenha sido cometido. Não, isso não repara, mas em muitas situações portanto, as consequências podem ser reparáveis. Alertar. Agora, pode reparar não no sentido de reparação física, mas que ao doente é o que mais interessa. Certo. Aparentemente é, mas há muitas situações aparentemente em que não é. Somente? Acha que não? Há muitas pessoas que realmente reagem porque tendem a estar neste espírito da culpabilização e, no fundo, querem uma reparação de qualquer coisa que não é possível fazer fisicamente, não lhe podem restituir aquilo que lhe tiraram fisicamente, mas podem compensar, reparar neste sentido de compensar essa perda física objetiva, em termos psicológicos e pecuniários. Portanto, é uma realidade da nossa sociedade. Avançar com uma ação para tribunal, mas até aqui deixe-me dizer-lhe que... Eu não sei se é para tribunal, porque muitas vezes as pessoas querem realmente saber se houve responsabilidade. Falou-me numa recompensação financeira por danos causados. Claro, isto normalmente é a Justiça que trata. Mas mesmo a esse nível, um jornal falava há poucos dias em cerca de 8 anos em média de espera para a resolução de problemas deste género. Pois. Acaba por ser muito desanimador para o paciente também. É muito desanimador, mas isso não tem diretamente a ver com o erro médico. Isso é mais um sistema lá com um elemento de monitorização. Mas parte do erro médico e da resolução do problema. Gravíssimas neste país é que há duas áreas fundamentais de intervenção: justiça e educação. E mesmo para prevenir o erro médico é fundamental que a educação médica contínua se faça. E ela tem-se vindo a perder. As carreiras médicas foram destruídas. Hoje contratam-se pessoas em função do custo e não em função da qualidade. Quer dizer, há muitos elementos que têm que ser analisados e não o efetor final ser responsabilidade com um dedo apontado. Olha, foi aquele. Portanto, aí começa tudo. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã.